voltamos com o nosso debate aqui na sede da ANAB. E este bloco, nosso segundo, ele terá 2 rodadas de perguntas, onde cada candidato responderá uma pergunta enviada por um dos nossos associados em todo o Brasil. A regra é a seguinte: eu vou sortear primeiro o nome do candidato e a pergunta que ele irá responder na sequência. Cada candidato terá até 2 minutos para responder essa pergunta. Eu estou com os envelopes lacrados aqui. Primeira rodada de pergunta, mostrar para as senhoras e para os senhores, por favor, todos que estão aqui, lacrado e carimbado. Vou abrir o envelope com os nomes dos associados, ou melhor, dos candidatos. Está aqui na frente. Vou abrir também o envelope com as perguntas dessa primeira rodada. Responde a primeira pergunta Chapa 1, em defesa da Cassi, candidato William Mendes. A pergunta foi feita pelo senhor Raul Nunes Moreira. Qual o plano da sua chapa para incremento da utilização das Clinicaci pelos associados? O senhor tem o tempo de 2 minutos para respondê-la a partir de agora. Obrigado, senhor Raul, pela pergunta. Nós, durante esse mandato que estamos terminando à frente da Diretoria de Saúde, responsável pelas Clinicaci, demos qualidade e ampliamos a estratégia de saúde da família no que foi possível com a estrutura instalada. Nós temos hoje 65 Clinicaci instaladas no Brasil, nas capitais e algumas no interior. Nós temos algumas propostas que precisam ser implementadas com investimentos pequenos, muito menor do que o gasto lá fora na rede prestadora, que são para ter um pouco mais de equipes de família. Alguns desses debates, inclusive, tivemos aprovação agora no início do ano de 18, na gestão da Cassi, porque construímos consensos através de estudos que mostramos que quem é cuidado e vinculado à estratégia de saúde da família via Clínica Cassi, usa melhor os recursos da Cassi, além de ter melhores condições de saúde. Nós temos a estrutura de rede referenciada, que a gente quer implementar a partir de cada unidade Clínica Cassi. Uma rede prestadora de especialistas de segundo nível de coordenação de cuidados, endócrino, pediatra, geriatra, você tem neurologista, a partir de uma rede referenciada, porque o participante é orientado a ir para esses especialistas e depois volta, e a sequência de atendimento será pelo especialista e pela Cassi. Unidades móveis, nós temos estudado unidades móveis nos interiores, tem uma autogestão, a Cassimes, que tem feito isso com alta tecnologia, e pode ser implementado também para ampliar o escopo de cobertura de atenção primária das Clínicas Cassi, e ampliar um pouco as Clínicas Cassi. Nós temos em estudo fazer núcleos de atendimento especializado. São Clínicas Cassi com segundo nível hierárquico, também tendo especialistas para dar sequência na atenção primária. Então, tem propostas boas, o resultado é muito bom, a gente mostrou isso em estudos durante esse mandato, e é possível implementar com investimento pequeno e melhorando a eficiência das Clínicas Cassi. Perfeito. Muito obrigado, candidato, por respeitar o tempo. Vamos ao segundo nome para responder à primeira rodada de perguntas feitas pelos nossos associados. Chapa 2, candidata Karen Dávila. Vai responder a pergunta do senhor Alberto Yoshimitsu Sato. Qual a proposta para a Clínica Cassi, manutenção
expansão ou extinção, tendo em vista que a avaliação quanto à necessidade das unidades não é unânime. A partir de agora, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Prezado colega Alberto, muito boa essa pergunta. A nossa proposta para a Clínica Si é, dentro da Diretoria de Saúde e Rede de Atendimento, incrementar, na verdade, as clínicas CIS. Nós entendemos que a estratégia de saúde da família, que é, na verdade, um modelo estratégico das nações que são mais desenvolvidas hoje no mundo, como a Noruega, ela é assertiva e ela deve receber cada vez mais investimentos para que nós possamos trazer mais associados e acompanhar a sua saúde e investir no que é mais eficiente e barato em saúde, que é a prevenção. Portanto, no nosso entendimento, é fundamental que nós incrementemos a estrutura de clínica Si, mas é claro que precisamos fazer um acompanhamento daquelas que devem ter um redimensionamento de dotação e também rever a concentração de associados em algumas capitais. Por isso, nós entendemos que as clínicas CIS, elas são preciosas para que a nossa caixa de assistência, além de se manter como um dos melhores planos de saúde desse Brasil, consiga efetivamente colocar em operação a estratégia de saúde da família e cuidar melhor da nossa saúde, cada vez gastando menos. Perfeito, muito obrigado, candidata. Vamos ao terceiro nome entre os candidatos. Chapa 3, você na Cassi, Cláudio Said. Responde. A pergunta é feita pelo associado Juarez de Maio Gonçalves. O patrocinador acaba de publicar edital para a contratação de novos funcionários sem prever plano de saúde. Como reverter a iminente falta de novas adesões? Obrigado, Juarez, pela pergunta. O Banco do Brasil, ao lançar esse edital, se pautou na resolução CGPAR 23, que possui um artigo dizendo que as empresas que não estiverem adaptadas àquela resolução não poderão incluir plano de saúde para os seus funcionários na divulgação no edital. Tá? Nós entendemos que a resolução CGPAR 23 tem que ser enfrentada no campo jurídico e no campo político. Há, sim, uma série de elementos técnicos jurídicos para que ela seja contestada, inclusive, talvez, uma ação de inconstitucionalidade. No campo político, é preciso que a Cassi se organize junto às demais empresas de autogestão para ganharmos força, obviamente, tá? E isso já está sendo articulado por meio do Grupo Unidas, que congrega todas as autogestões, para fazermos uma discussão dessa questão, tanto no campo jurídico quanto no campo político. Esse é o caminho para fazer o combate e o enfrentamento da resolução CGA. Tá? Em relação ao edital do Banco do Brasil, nos pareceu bastante curioso o lançamento de um edital para 30 vagas com 30 de reserva. É estranho para uma organização que tem próximo de 100 mil funcionários na ativa fazer um edital para 30 vagas. O banco facilmente cobriria essas 30 vagas se assim o quisesse. Pareceu uma marcação de posição. Daqui para frente, o caminho será esse. Então, nós também precisamos conversar com o Banco do Brasil para que ele entenda que a Cassi é dos associados e tem a finalidade de atender a saúde dos associados e de seus familiares, e não a finalidade de servir de instrumento de política de gestão de pessoas para o banco. Perfeito. Muito obrigado, candidato. Dando continuidade, vamos retirar o último nome do envelope. Chapa 4, mais União, Luiz Santoro. Responde essa quarta pergunta.
feita pelo associado Gilberto Remor. A minha maior preocupação no momento com a CACI é que idosos e aposentados se vejam abandonados pelo plano. O desejo do banco é de excluir os aposentados da CACI? Essa é a pergunta do senhor Gilberto. Boa tarde, Gilberto. Muito obrigado por essa pergunta, porque ela realmente está preocupando muito a gente, né? O Cláudio se referiu à CGPAR 23. A CGPAR 23, ela referenda que nós temos direito adquirido. E a manutenção dos aposentados, por enquanto, aqueles admitidos até 25 de janeiro de 2018, têm o direito adquirido, né? Então, nós, da Chapa 4, em relação aos aposentados, não vamos, em hipótese alguma, permitir qualquer alteração nesse conceito ou esse direito adquirido. Mas, além disso, Gilberto, a sua preocupação, eu acho que de todos, ela se estende um pouco mais além, que é a forma de contribuição, né? Então, há aí um grupo querendo que se vá a mercado, que se faça por faixa etária. Eu quero deixar bem claro, mas muito claro, que a Chapa 4 é contra isso. Por quê? Nós temos que pensar que nós temos vidas. A CACI cuida de vidas, independentemente se no ingresso ou no final. E esse cuidado de vidas, ela tem que pensar no pressuposto da justiça, que está lá, inclusive, na Constituição, quando fala da solidariedade intergeracional. Então, esse nosso colega aposentado, e você, Gilberto, que está preocupado, e acho que não só você, né, com relação a possível impacto da CGPAR, tenha certeza que a Chapa 4 vai ser intransigente. Não vai permitir qualquer mexida ou intenção de se mexer nesse direito adquirido. O que nós temos que fazer é, a partir do edital que o Cláudio comentou, a gente trabalhar de uma maneira inteligente para a gente tentar reverter aqueles novos funcionários que vão entrar. Apesar desse edital já estar com uma certa marca, mas nós temos que trabalhar para reverter isso aí. Perfeito. Candidato, muito obrigado. Agradeço aos 4 candidatos que respeitaram o tempo da nossa primeira rodada de perguntas dos associados. Vamos partir agora, sem demora, para a segunda rodada, mostrando mais uma vez a senhora e os senhores que os envelopes, tanto com os nomes dos senhores, da senhora, quanto as perguntas, estão lacrados e selados. Para responder, então, a primeira pergunta dessa segunda rodada, Chapa 4, mais União, Luiz Santoro. O candidato vai responder a pergunta. Do associado Juarez Fernando Mioto. Caso eleito, quais suas principais estratégias para garantir a perenidade da CACI, especialmente no tocante ao reequilíbrio financeiro no curto e médio prazo? Pergunta do senhor Juarez. A partir desse momento, candidato, o senhor tem 2 minutos. 2 minutos. Juarez, eu estou sendo brindado com boas perguntas. Então, Juarez, esta é mais uma excelente pergunta que a gente vai ter para esclarecer aí quem está nos assistindo sobre esse nosso programa, que está lá no nosso programa de gestão, estabelecido em 4 eixos. Nós vamos ter, logo de saída, trabalhar para obter esse equilíbrio do resultado. Eu tenho certeza que, com o apoio de todos os integrantes, todas as entidades, nós vamos chegar a um consenso, inclusive com o patrocinador, porque a CACI é de todos nós, a CACI é nossa. Obtendo esse equilíbrio, nós temos que manter, e eu acho que a sua pergunta está nesse sentido. Nós estabelecemos mais 3 eixos para manter essa sustentabilidade da CACI. O primeiro eixo é justamente rever os processos da CACI. Há muita coisa que nós temos que informatizar e garantir que os dados que estão sendo trabalhados são confiáveis, né? O terceiro eixo, mantendo equilíbrio,
trabalhando nos processos, informatizando, as pessoas que irão gerir isso, as pessoas que irão gerir a nossa casa remodelada, elas terão que ser competentes. Então, nós teremos que investir no capital humano dessas pessoas, investir maciçamente, né, de forma que elas estejam preparadas para prestar o melhor atendimento ao associado que somos nós. E, por último, né, eu falei um pouquinho na fala inicial, nós vamos ter que contar também com a participação de todos os associados para ajudar a gente a monitorar toda a rede de atendimento, passando feedbacks, né, dando informações. E, fundamentalmente, um organismo que está um pouco esquecido, na minha opinião, que são os conselhos de usuários. São peças-chave, fundamentais, que nós vamos utilizar para dar esta sustentabilidade. Obrigado, Juarez. Perfeito. Obrigado, candidato. Vamos ao segundo candidato a responder as perguntas nessa fase do nosso debate. Chapa 3, você na Cassi, candidato Cláudio Said, responde a pergunta. Do associado Rubem Arende. Alguma chapa ousaria divulgar seu programa de administração e registrá-lo em cartório? A pergunta para o senhor. A partir desse momento, o senhor tem 2 minutos. Essa é uma resposta direta. Eu não posso responder pelas demais chapas, mas pela 3 eu posso. Nós ousaríamos divulgar o nosso programa de atuação e até registrá-lo em cartório. Divulgar, inclusive, já estamos divulgando amplamente no material de divulgação que a gente está distribuindo nas agências do Banco do Brasil, nas dependências do banco, nas associações de aposentados, no nosso site, www.chapa3vocenacassi.com.br. Rubem, você encontrará todo o nosso programa de gestão, está ali devidamente documentado. E não teríamos nenhum problema em registrar em cartório, porque nós temos um compromisso com o associado da Cassi e com a Cassi. Tá? Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa orientação. Então, não teríamos nenhum problema nessa divulgação, nem no registro no cartório. Perfeito, candidato. Agradeço. Continuando o sorteio, o terceiro nome a falar. Chapa 2, vem para a luta. A Cassi é nossa. Candidata Karen Dávila. Coincidentemente, a ordem inversa à primeira leva. Vai responder a pergunta do associado Nelson Almeida Couto. Que ações o candidato pretende adotar e em que prazo para reduzir as despesas de custeio da Cassi e as despesas com os servidores? A pergunta do senhor Nelson Almeida Couto. Candidata, a partir desse momento a senhora tem 2 minutos. Colega Nelson, em relação ao custeio da Cassi, a chapa 2 vem para a luta Cassi é nossa, nós temos um posicionamento muito firme em relação à defesa. Entendemos que a solidariedade é uma cláusula pétrea, não abriremos mão. Na verdade, o rateio do custeio por faixa de renda, ele é fundamental para que nós tomemos muitas decisões, depois de muito esforço na governança da Cassi, para manter a nossa caixa de assistência de portas abertas e garantir a sua perenidade. Mas nós não negociaremos direito algum. Sob pena de, muitas vezes, custar a dificuldade de manter o plano para um associado, para um aposentado, por exemplo, não vamos admitir que haja segmentação por faixa etária. Nós não achamos que isso seja justo, não é admissível e não é honesto, porque quando nós entramos no banco, a Cassi já era um dos maiores patrimônios, hoje mais ainda, junto com a Previ. Portanto, nós entendemos que, em relação à redução de despesas com o pessoal,
nós realmente temos acordo que tem algumas áreas na CACI que precisam ter a dotação revista, sim. E essas áreas, elas nem sempre são áreas controladas por eleitos. Elas também são controladas por indicados pelo banco. E, como um todo, então, essa entidade deve ter a sua dotação melhor calculada, até em relação ao risco, aos processos operacionais e, obviamente, em relação às despesas, agora mais do que nunca. Muito obrigado, candidata. E agora, pegando o último nome, candidato William Mendes, chapa 1, em defesa da CACI. Vai responder a pergunta da nossa associada Eliana Palu. Diante da situação financeira da CACI, como pretende tratar da questão da solidariedade entre os associados? Pergunta da senhora Eliana Palu, associada, e a partir desse momento, candidato, o senhor tem 2 minutos. Eliana, obrigado pela pergunta. Essa questão é central. A gente está aqui entre 4 segmentos de colegas ativos e aposentados discutindo, nos colocando à disposição para a eleição. E aí a chapa 1 em defesa da CACI, ela tem alguns princípios que dão a linha do que a gente pretende fazer. E parte disso a gente fez como diretor de saúde eleito por vocês, associados. Solidariedade é uma questão tão central que, veja bem, eu quero uma CACI para 410 mil ou eu quero uma CACI para 200 mil estabilizada. Porque, por exemplo, se eu tivesse aceitado nesse mandato as propostas do banco, o patrocinador BB, que é responsável por uma parte do déficit, porque ele mexeu na folha, reduziu, enxuga quadro, tira plano de cargos, anuênio, congela salário, e aí ele mexe na perna da receita. Agora, vocês imaginem se o banco, e nós não concordamos e não vamos continuar concordando, o banco quer cobrar franquia na internação, internou filho, R$ 1.500, dobrar a coparticipação, cobrar por dependente, cobrar por idade, cobrar por uso, por perfil epidemiológico. Essas propostas não resolvem o déficit. Essas propostas desoneram o banco e oneram a gente. O banco não é coitadinho. Então não adianta independência, autonomia, nós vamos precisar enfrentar com as entidades representativas, com muita participação social, porque o banco tem que assumir os seus 60% no custeio. Então, se nós temos alguns milhões de reais, cerca de algumas centenas de milhões para discutir sobre sustentabilidade da CACI, banco, entre com a sua parte. E não venha onerar o nosso bancário, como vem tentando fazer nos últimos 4 anos. Porque o nosso bancário, ele seria expulso da CACI. Aí não seria uma CACI para todos. Não adianta uma CACI estabilizada para 200 mil, para 100 mil, e não atendendo o conjunto dos 190 mil participantes matriculados na CACI com seus familiares. Então, pela solidariedade, nós não concordamos com quebrá-la, participação social e banco, entre com a sua parte que a gente discute o custeio da CACI. Obrigado. Perfeito. Agradeço aos 4 candidatos por terem respeitado o tempo. Concluímos o nosso segundo bloco de debates da ANAB. Faremos agora um pequeno intervalo, 3 minutos contados no cronômetro, para que nós possamos começar o terceiro bloco com perguntas entre os candidatos.